Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Antes de começarmos com a nossa aula de hoje, eu queria dar um comunicado importante para vocês, que antes de começarmos com a nossa aula, seria interessante eu falar para vocês que agora será tudo diferente. Como assim diferente? Porque eu venho percebendo, né, que algumas pessoas, alguns alunos e alunas, não estão respondendo às atividades ou estão com dúvidas em algumas atividades, muitos pelo simples fato de não estar assistindo às aulas, ou seja, os vídeos. Porque se vocês ainda não perceberam, eu dou a aula me baseando na resposta das atividades que eu passo para vocês, que é para facilitar exatamente o conhecimento de vocês. Muitas pessoas me enviam, a mensagem: professor, não estou conseguindo responder tal questão. Eu sei que muitos realmente não conseguem entender, porque esse livro é um pouco complicado, um pouco complexo. Mas outros é porque não estão assistindo a aula. Então, a partir de hoje será diferente. Lá no grupo do WhatsApp eu vou apenas postar o link da aula. No caso, o link aqui para o YouTube. E as informações sobre as páginas que vocês vão estar fazendo a leitura, porque a leitura ela é essencial, isso mesmo. Só a explicação do professor não é o suficiente, porque você tem que ler e a explicação do professor vai dar esse suporte para você. E também vou estar informando para vocês as páginas das atividades. Então é mais ou menos isso o recado que eu tenho para vocês da aula de hoje. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com o Egito Antigo. Fiquem aí até o final que eu vou explicar, ou vou informar para vocês, na verdade, em algum momento do vídeo, quais são as páginas da leitura e quais são as atividades de hoje. Primeiramente, como viviam os egípcios? Geralmente é uma pergunta interessante, porque nós, quando vemos a história, como a gente lê algumas histórias, livros de histórias, muitos conseguem imaginar e muitos não conseguem imaginar ou imaginam de uma forma complicada. Primeiramente, no contexto familiar, os egípcios achavam importante, o casal, o homem e a mulher, na verdade, ter vários filhos. Por quê? Porque lá, mais tarde, no futuro, esses filhos teriam o objetivo, a tarefa de cuidar do casal. Resumindo, no contexto familiar, os egípcios achavam importante a questão do casal ter muitos filhos, porque no futuro esses filhos teriam, a tarefa de cuidar dos pais. É mais ou menos isso. Era muitos filhos, gente. Tinha casal que tinha 10, 9, 8 filhos. Diferente do que é hoje, por exemplo, aqui no Brasil, que as mulheres, os casais estão tendo menos filhos a cada dia que passa. Geralmente é 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, por aí. Diferente da realidade, por exemplo, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, em que as mulheres e os casais tinham 6, 7 e 8, É muito comum. É claro que hoje em dia também tem algumas exceções, Tem casais que têm muitos filhos. Mas no contexto familiar era a principal, questão que os egípcios gostavam era de ter vários filhos. Eu já falei o motivo do porquê, No dia a dia dos egípcios, assim no cotidiano, nas ruas, as crianças de até 8 anos andavam nuas na rua. É interessante isso porque o Egito é uma região muito quente, gente. É uma região que fica bem ali, assim, no norte da África, assim, um pouquinho afastado na África, e fica entre desertos. É uma região muito quente. Por ser uma região muito quente, as crianças de até 8 anos andavam nuas na rua, Crianças com até 12 anos, com seus 12 anos, já começavam a usar uns cintos, E as meninas usavam um vestido. Isso mesmo, porque estão ficando mais velhos, precisam cuidar, do seu corpo. Era praticamente assim o dia a dia dos egípciozinhos, e egípciozinhas. Isso mesmo, as crianças do Egito.
Por incrível que pareça, os adultos, os homens, né, vestiam tanga e saia. É interessante, né? Hoje as pessoas se deparam com algumas cenas, né, tipo homens se vestindo de mulher. Algumas pessoas acham isso errado, né? Mas na época do Egito Antigo isso era bastante normal. Entenderam? Os homens adultos usavam tanga e saia também, porque lá é uma região muito quente, gente, isso mesmo. E alguns acessórios que os adultos homens usavam, né, variavam de relação de classes sociais, isso mesmo, as classes sociais sempre existiram. Por exemplo, classe social rica, os que ficam ali na metade, que são um pouco ricos e às vezes está pobre, e os pobres. Então, no Egito Antigo também, as roupas caracterizavam quem era de uma classe social mais rica, de uma classe social mais pobre. Isso mesmo, as roupas diferenciavam, né, quem era mais rico e quem era mais pobre. Assim como é hoje na nossa sociedade. Parece que não mudou muito, né? É interessante também falar que os homens e as mulheres, né, já utilizavam a maquiagem, por exemplo. Isso mesmo. Colocavam aqueles cílios enormes, perucas, isso mesmo, perucas maravilhosas, essas perucas e maquiagem. Tanto o homem como a mulher usavam maquiagem no Egito Antigo. Obviamente que esse costume varia de classe social para classe social. É importante eu estar falando isso para vocês, porque nem todo mundo tinha condições de comprar uma peruca, de fazer a maquiagem. Então, esse modelo de sociedade era restrito a poucos, aos que tinham dinheiro. Entenderam mais ou menos essa parte, né, pessoal? Quem eram os mais respeitados eram sempre os mais velhos. Por quê? Os mais velhos já têm um caminho bem longo, né, que foi percorrido. Tem muita experiência, sabedoria acumulada, conhecimento acumulado. Então, por ser mais velhos, eles tinham todo, né, o respeito dos mais novos. Eram o topo das famílias egípcias. Acho que assim, até hoje é assim nas famílias tradicionais, né? Nas famílias brasileiras, enfim, de outros povos, acho que os mais velhos sempre são os mais respeitados. Se não é, muitas das famílias são assim, sempre respeitam os mais velhos. Como eram as mulheres na sociedade egípcia? Era mais ou menos assim, pessoal. As mulheres tinham o direito de casar com quem ela bem quisesse. Só que lembra que eu falei há um tempo atrás aqui, neste instante eu falei, né? Pouco tempo, que quem mandava, né, eram os mais velhos. Então, muitas vezes, os seus pais diziam, não, você vai casar com fulano de tal. Isso mesmo, porque ele é um noivo apropriado para você. E era mais ou menos assim. Então, a mulher não tinha tanto direito assim, como parecia ter. Isso mesmo. E, geralmente, as mulheres casavam com 14 anos e os seus noivos tinham 20 anos. Só que o Estado, né, a organização política, social dos egípcios garantia, na verdade, alguns direitos às mulheres em caso de divórcio, por exemplo. Se ocorresse um divórcio, né, o homem teria que dar 1/3 dos seus bens para as mulheres, para sua mulher, na verdade, e teria que pagar uma pensão para a mulher. No caso, se tivesse constituído uma família, se tivesse tido filho com essa mulher, então ele tinha que pagar uma pensão. Essa lei já é um pouco parecida com as leis que temos hoje em dia, né? Não mudou muita coisa assim em relação a essa questão das mulheres. E quais eram as principais tarefas das mulheres? Eram praticamente a que os homens queriam, isso mesmo, os homens praticamente... É como se fosse hoje, né? O machismo sempre esteve presente na história do mundo. Isso é uma coisa que eu não posso negar para vocês. Vocês sabem, muitas das meninas aí já conhecem, né, esse machismo poderoso dos homens. E o que restava para a mulher era cuidar dos filhos, cuidar das tarefas de casa. E muitas vezes eram discriminadas, né, porque muitas delas não tinham um emprego como o homem tinha, não trabalhavam como o homem trabalhava. E ela sofria a discriminação por ser mulher. Muitos dos empregos não aceitavam as mulheres simplesmente pelo fato de ser uma mulher. Então restava para a mulher ficar em casa, casar, ter filhos, cuidar da casa. Enfim, era um pensamento machista,
porque o homem ele é quem deveria dar o sustento à mulher, e muitos homens ainda pensam isso em pleno século XXI, né? Olha, já passaram quase 6.000 anos disso do Egito Antigo, né? Tem quase 6.000 anos, e o pensamento, né, da hierarquia, que o homem é o superior à mulher, ainda permanece. É uma coisa que a gente tem que quebrar. Vocês são uma nova geração e vocês têm que quebrar com isso. Com preconceito, com a discriminação, com racismo, com tudo isso que fazem as pessoas, né, serem injustiçadas, demonizadas, discriminadas. Então, a mensagem é essa, a mensagem positiva. Vamos quebrar com preconceito, com machismo, com racismo e com tudo que faz mal a outra pessoa. Como eram as moradias, né, as casas no Egito Antigo? Devido ao calor, né, o calor excessivo, né, por ser uma região de desertos, a arquitetura dos egípcios, na verdade, ganhou um destaque diferente. Não diferente de muitos outros povos da antiguidade, porque uma das primeiras formas de construir casa foi exatamente através do barro, né, do tijolo de barro, e com barro. E era praticamente esse modo que os egípcios construíam nas suas casas, com tijolos, com os barros. Para quê? Para deixar o interior da casa com um ar mais fresco, uma coisinha mais fria, porque o calor era demais, minha gente, Ave Maria. Nós que moramos no sertão aqui de Pernambuco, a gente sofre com calor. Imagine eles que moram numa região de deserto, né? Nós pelo menos tem um vento aí da caatinga soprando na nossa cara, e lá que era o deserto. Imagina aí o calor. Então as moradias eram praticamente isso. E o que diferenciava se uma casa era de um pobre, se uma casa era de rico? Hoje praticamente a mesma coisa. Você olha para uma casa e diz, ó, aquela casa ali é de uma pessoa rica. Você olha para aquela outra casa ali e diz, ó, essa casa ali é da pessoa pobre. No Egito era praticamente a mesma coisa. Você olhava para uma casa, ela tinha uma casa que tinha jardim na frente, tinha muitas vezes alguma espécie de piscina, jarros. Essa casa aí é a casa de uma pessoa rica, de um faraó, da família do faraó, né? Uma casa que já não tinha tantas coisas assim bonitas, enfim, era a casa da pessoa mais pobre. Então, tudo no Egito Antigo se baseava na questão das relações sociais, das organizações sociais. Tipo, roupa caracterizava se a pessoa era pobre, casa caracterizava se a pessoa era pobre, se a pessoa era rica. Quase tudo caracterizava se a pessoa era rica ou era pobre. Então, você era reconhecido de longe. Ah, fulano de tal é pobre, fulano de tal é rico. Simplesmente pelo jeito dele se vestir ou do jeito onde ele mora, do lugar onde ele mora. Era praticamente assim a vida no Egito Antigo. Nos centros das cidades egípcias estavam lá as pessoas mais ricas. Por quê? No centro das cidades egípcias era onde estava o comércio. Isso mesmo. Então quem fica perto do comércio são os mais ricos. Os mais pobres moravam em áreas afastadas do centro. Essas pessoas eram conhecidas como os camponeses. Isso mesmo, os camponeses moravam um pouco afastados do centro, porque o centro ficava para os ricos. É diferente da nossa sociedade? Não. Sabemos que lá nos centros dos grandes centros, né, das grandes cidades, na verdade, moram os ricos. E nas periferias, né, as ditas comunidades populares, conhecidas por muitos como favela, né, que é um nome pejorativo. Quem mora nas favelas, nas comunidades tradicionais, são exatamente as pessoas que não têm muitas condições financeiras, que não são ricos. Então, praticamente isso também não mudou com o decorrer do tempo, né? Vocês podem ver que essa questão da desigualdade social sempre esteve presente na história do mundo. É algo que precisa ser também, né, modificado. E nas ruas das cidades, né, do Egito Antigo, estavam lá os soldados, as pessoas andando de um lugar para outro, na verdade. Tinha a liteira, que era uma espécie de carroça que era carregada por homens e a pessoa andava nessa coisa. Acho que vocês já viram isso em algum filme, né, antigo. O que diferencia, eu já falei isso várias vezes, eu tenho que falar isso sempre, que o fator social era o que diferenciava as pessoas na rua, né? A pessoa ser pobre e ser rico. Grandes palácios, né, luxuosos, com ouros. Os egípcios gostavam muito de pulseiras, colares.
de demonstrar, né, sua riqueza, suas coisas positivas. Era praticamente assim a vida dos egípcios. Então vocês entenderam um pouco como viviam os egípcios. E agora eu vou falar para vocês quais são as páginas que vocês vão ler, né, que a leitura está. A primeira página é a página 9. Vocês vão ler a página 9, a página 10. A página 9 é a página 10. E a parada obrigatória que vocês vão responder é a questão 4, 5, letra A, letra B e C. A questão 6, a letra A, a letra B e a letra C, da página 11. É só isso que vocês vão ver, né, na aula de hoje. Leitura na página 9 e 10 e atividade na página 11. Vocês vão fazer isso, essas atividades, vão ler. E na próxima aula, vocês irão mandar para mim. Gente, eu só vou corrigir as atividades no dia que eu mandar a aula. Tipo, vocês podem me mandar, caso eu não responda, é porque tem muitas atividades. Então eu vou responder na quarta-feira, quer dizer, na terça e na quarta. Eu respondo vocês, tá certo? Vamos lá para a questão, né? Para as questões. Vocês vão explicar como eram organizadas, né, as famílias dos egípcios, falando assim, qual era o grau mais importante, qual era as pessoas mais importantes para a família, para as famílias, e por que essa questão da família era importante para os egípcios. Vamos falar o porquê que essa questão da família era importante para os egípcios. Eu falei isso para vocês aí no vídeo, então tá fácil para vocês. A quinta questão, vocês vão ler esse texto aí e vão falar algumas diferenças, né? Na verdade, vão apontar algumas características das famílias recentes. Eu falei também um pouquinho para vocês no vídeo. Falar um pouquinho como são as famílias hoje, na atualidade. Também vocês vão explicar um pouquinho como era na letra A, isso é na letra A da quinta questão. Na letra B, vocês vão também falar como essas questões aí mudaram, né, a vida das mulheres nas famílias atuais. É isso que vocês vão falar. Na letra C, vocês vão colocar as diferenças, né, entre a realidade das mulheres egípcias e as mulheres brasileiras. Isso está fácil, eu falei também no vídeo. É só prestar atenção no vídeo que vocês vão responder fácil. Na sexta questão, na letra A, você vai colocar as diferenças entre as duas construções. Eu também falei isso no vídeo o tempo todo. Na letra B, você vai colocar quais são, né? Peraí. Sim, quais são as coisas que são parecidas nas duas imagens aí. O que é parecido nas duas imagens? Também isso aí tá bem fácil aí. A letra C, vocês vão explicar a questão do clima, né, que influenciou na maneira em que eles construíam as suas casas. Então é tudo isso que vocês vão explicar. Tá fácil aí, pessoal, então até mais.